O Ministério Público do Estado de São Paulo fez uma denúncia contra o uso indevido do cartão corporativo do Corinthians gasto por esse cidadão chamado Duílio Monteiro Alves. Não só ele, como André Sanches também gastou. Augusto Melo disse que não gastou nada, né? E aí vai aparecendo 20 de um, 30 do outro, 15 do outro e vai tudo ficando por isso mesmo. E aí o Ministério Público agora determinou que ele vire réu no processo e que ele devolva esse dinheiro. Mas devolver o dinheiro pro Corinthians é mais que obrigação, meu irmão. Esses caras têm que ser expulsos. Todos eles expulsos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não dá mais pra ficar escancarado o quanto o Corinthians foi surrupiado por essas pessoas e eles continuam lá dentro, fazendo esquemas, participando de chapas, indicando presidentes, colocando a turma deles lá pra eleger presidentes. Então o Corinthians tá uma zona, irmão. Porque não basta você, porque em qualquer empresa do mundo, qualquer lugar do mundo, se você for pego, aqui, meu irmão, ó, se for pego, você é expulso, você é mandado embora por justa causa e muito provavelmente vão chamar a polícia. Só que no Corinthians não, os caras vêm aqui, ó, na mão grande e não pega nada, devolve o dinheiro que tá tudo certo, Gutão. O que você achou dessa questão do Ministério Público e do Duílio virando réu no processo, assim como o Andrés já virou, que o Andrés foi até determinado que ele usasse tornozeleira eletrônica. Falta o Augusto, falta o Mário Gobi, falta o Roberto de Andrade, falta mais um monte, Guto. Então, eu não sei o que falta pra esses caras estarem na cadeia, mano. Não é possível que a polícia civil, a polícia federal, não prenda os caras desses. Porque, mano, o tanto de prova que já tem contra eles não é só o clube, é a polícia. Porque imagina, eu vou sair roubando, sair roubando 10 lojas, aí descobre que eu roubei uma das 10, eu devolvo só daquela loja e fico bem. Isso daí não existe, mano. Os caras acabaram com o clube, mano. O Corinthians deve 3 bilhões de reais por causa desses caras, mano. E como que eles estão soltos ainda, mano? Como que você pega lá que os caras gastaram o cartão corporativo, o Andrés gastou, falou que se enganou com o cartão. Aí depois a outra mulher gastou também e falou que se enganou. Agora o Duílio é a mesma coisa. Todos eles, mano, se enganam com o cartão e passam o cartão no Corinthians e fica por isso mesmo, velho. Como diria o Chaves, seu Madruga tá até aqui, ó, atrás de mim aqui, ó, seu Madruga, como diria o Chaves, foi sem querer querendo. Mano, só sendo. Não é possível, velho. Que isso tudo aconteça e os caras não são expulsos do clube, os caras não pagam judicialmente, ninguém é preso. E, mano, até onde vai a diferença entre um clube de futebol e as leis do país? Porque, assim, pra mim, o que eles fizeram são dignos de eles responderem o processo pelas leis judiciais do país. Eles deveriam ser presos, mano. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o seu Madruga. Tem um episódio do Chaves, que é aqui, ó. Não sou eu falando, hein? É o seu Madruga que vai falar aqui, ó. Tem um episódio de Chaves que ele fala que o Chaves é acusado de roubar lá as coisinhas no barril. Aí eles falam o quê? Ladrão. Lembra? Ladrão, ladrãozinho, seu ladrão, ladrão. Tão roubando o Corinthians, ladrão. Aí, ô, Madruguinha, não pode falar essas coisas. Vou colocar você ali que se comportou mal. Não pode falar essas coisas, foi o seu Madruga, mas é isso que os caras fizeram no Corinthians, usaram o cartão sem querer querendo, né, Guto? E aí, meu irmão, fica nessa palhaçada. Espero, Guto, do fundo do meu coração, sendo muito honesto com você, que esses caras todos sejam punidos, que eles sejam expulsos do Corinthians, mas infelizmente eu acho que isso vai terminar em pizza. Vai ficar empurrando com a barriga, empurram pra cá, empurram pra lá, pago aqui, devolvo 10 mil, devolvo 15, mas ninguém vai ser expulso. Porque se fosse numa instituição séria, se fosse num lugar sério, um clube sério, esses caras já teriam sido expulsos há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, eu tenho uns comprovantes na minha mão, só que quem mandou pra mim pediu pra eu esperar, pediu pra eu não apresentar ainda. E uns comprovantes, Guto, de um esquema de venda de camarote na Neoquímica Arena, onde cheque sem fundo foi passado, onde pessoas foram enganadas, foram prometidos camarotes e não foram dados, caras que não deveriam estar dentro do Corinthians e estão vendendo camarotes em nome do Corinthians, dando cheque sem fundo de mais de 260 mil.
Só que a pessoa pediu, por favor, eu estou confiando em você, não divulga, porque nós vamos pra cima disso daqui, porque tem promotor envolvido, tem delegado, tem um monte de gente envolvida nessa investigação já pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E aí essa pessoa em confiança me mostrou. Mas quando eu falo pra vocês que as coisas no Corinthians é podre, vocês podem acreditar que é. Até venda ilegal de camarote, cheque sem fundo e dinheiro depositado na conta dos bacana, Gutão. Eu tenho tudo isso na minha mão. Uma bomba, irmão. Só que, por respeito a quem me mandou, eu vou esperar ver o que vai ser determinado para a justiça para eu poder mostrar. Porque se o que eu tenho nas minhas mãos fosse para a mão de qualquer jornalista que banca aí, somos jornalistas, isso daí já tinha vazado há muito tempo. Mas, por respeito a essa pessoa, eu ainda não mostrei. Mas é podre, Guto. É mais podre e mais sujo do que você possa imaginar. É mais sujo do que esse time que a gente não suporta, Guto. Então... Até onde vai o torcedor vai ter que pagar por conta desses caras pilantras, né, mano? Porque isso daí é a paixão de metade do país, tá ligado? Metade do país que ama o Corinthians vive aquilo todos os dias, acredita naquilo todos os dias, acredita numa melhora, acredita, mano. Então, muitas das vezes, né, a gente tava até conversando sobre o dia de segunda-feira, ali no off, sabendo se segunda-feira era um dia bom, um dia ruim. Mas muitas pessoas começam a semana feliz por conta do Corinthians, mano. Muitas pessoas terminam a sua semana feliz. A única alegria que ela tem na vida é o Corinthians, como referência de vida. Depende, quando perde, a Tudão acorda me dando sapatada. Então, e quando perde também, a maior tristeza da vida dessas pessoas é o Corinthians. Então, muitas pessoas vivem disso, né, mano? Eu sou uma prova disso. O Corinthians, ele muda totalmente o meu humor, a minha vida durante todos os dias. Porque, mano, quando o Corinthians perde, eu sou uma pessoa. Quando o Corinthians ganha, é outra, totalmente diferente. Eu te entendo. Então, é triste de você imaginar que tenham caras que se dizem corintianos e fizeram isso com o clube e ainda continuam querendo fazer, mano. Porque, mano, o mínimo que esses caras poderiam fazer, se eles se dizem tão honestos, se eles falam que fizeram tudo pelo clube, é falar, mano... Já que vocês estão falando que eu fiz tudo errado, que eu fiz mal, tô saindo, tô me retirando. Gastei o cartão corporativo de forma sem querer, então eu tô me retirando, mano. Pra mim, eu tô fora, eu não vou mais mexer com o Corinthians, eu não vou mais fazer isso, vou ser só um torcedor comum como todos os outros. Mas não, mano. Eles querem continuar mamando, eles querem continuar roubando o clube e mexendo com a paixão de metade do país. Continuar roubando metade do país, mano. A alegria que nós temos, que é ver o Corinthians, a esperança de ver o Corinthians melhor, eles continuam roubando, velho. É isso, é triste, é lamentável, mas a gente, como corintiano, não vamos desistir e a nossa cobrança, a nossa pressão e tudo que nós pudermos mostrar, escancarar pro torcedor corintiano, nós vamos escancarar. Até todos eles pagarem, um por um, todo o mal que esses cânceres fizeram dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque se hoje chegamos a 3 bi de dívida, é por conta de caras como Andrés, Duílio, Mário Gobi, Augusto Melo, Roberto de Andrade, todos vocês e mais um monte de conselheiros, paga-pau, baba-ovo que estão por trás de todo esse esquema criminoso, fraudulento e vagabundo que é dentro do Esporte Clube Corinthians. Um dia nós ainda vamos ver todos vocês saindo de lá de camburão. Essa é a minha, a do Guto e a vontade de toda a torcida do Corinthians, tá? E aí, Guto, já emendando nesse outro assunto,